Então, vamos dar início à nossa segunda parte do vídeo que estávamos gravando, postulados quânticos e suas derivações dentro da revelação cósmica. E se você já assistiu à primeira parte, desce aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. E se tiver alguma pergunta para deixar para a gente, pode deixar nos comentários aí mesmo, ou então envia um e-mail para a gente, para adilsonresponde1@gmail.com. E vamos lá, que a gente parou, nós estávamos falando na parte anterior em orbitais atômicos de átomos e moléculas. Né? E como eu mencionei já no primeiro vídeo, essa gravação tem uma colaboração da IA generativa ChatGPT. Né? Então, como nós falávamos no primeiro vídeo, os orbitais eles são regiões de interação. Então, são tidos como regiões entre essas interações interatômicas de maior probabilidade de se encontrar elétrons. E, nesse sentido, não se pode dizer que esse sistema, ou esses sistemas, os elétrons ligantes, pertencem a esse ou aquele átomo. Eles estão deslocalizados. Dependendo do tipo de átomo, ele pode estar mais tendente e próximo de um do que de outro. O que gera aí uma série de flutuações na presença desses átomos. Tá? Então, quando eles estão nessa situação, deslocalizados, eles ocupam regiões de probabilidade compartilhada e também estados de superposição compartilhados para ambos os átomos. E nesse caso, os dois átomos, no caso de átomos idênticos, há maior probabilidade de esses elétrons serem encontrados entre os dois núcleos atômicos, como se fosse uma espécie de um estado híbrido. No caso, né, quando a gente vai verificar os subníveis S, P, D e F, nós verificamos o seguinte, que existem regiões mais claras e mais escuras. Isso é próprio da função de onda. Quando se faz um cálculo baseado em função de onda, a função de onda de Schrödinger, tá? Se verifica que tem algumas regiões que têm maior probabilidade de se encontrar os elétrons e outras, à medida que vai se afastando daquela região de maior probabilidade, claro, uma região de menor probabilidade. E o pessoal, eles representam isso por cores, cores mais claras ou cores mais escuras, nos desenhos que a gente encontra aí pela internet, nesse caso. Tá? Um outro exemplo de complexidade interativa que cresce, porém fica mais evidente na molécula de benzeno. O benzeno, como todo mundo sabe, sabe mesmo, o benzeno ele é composto de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Tá? Onde cada átomo de carbono envolvido ele pode fazer até 4 ligações, sendo que uma delas será sempre com um átomo de hidrogênio, outra com 2 átomos de carbono adjacente. E a outra? A outra, ela forma aquilo que se chama de ressonância.
ressonância. Tanto, se a gente colocasse a molécula num plano, a ressonância ela ocorre tanto acima quanto abaixo da molécula. Então, nós, além de sobreposições dos elétrons ligantes carbono e hidrogênio, temos sobreposições de elétrons ligantes carbono-carbono, mais a sobreposição de elétrons que participam da ressonância. Em qualquer desses casos, não há distinção rígida sobre quais seriam os elétrons que efetivamente estão participando de qualquer ligação específica. Então, alguns elétrons do carbono, da ligação carbono-carbono, ele pode migrar para a ligação carbono-hidrogênio, aquele que estava aqui vai para a ligação carbono-carbono. Então, na realidade, o que se vê, o que se veria, caso conseguíssemos de fato olhar para essa situação, o que se veria seria uma nuvem, como se fosse uma nuvem formada pelos elétrons que estão em ressonância. Guardem bem essa palavra, ressonância. Ressonância, deslocalizados, isso faz parte do processo de ligação interatômica através de orbitais. Bom, quando falamos de substâncias complexas, por exemplo, uma pequena seção do DNA que envolvam 2 ou 4 bases nitrogenadas, sabe-se que há pontes de hidrogênio envolvidas e outros elementos além do carbono, como o próprio nitrogênio, fósforo, oxigênio, o hidrogênio também, obviamente, né? Nesse sentido, o comportamento ao nível quântico pode ser inferido como se fosse o mesmo das moléculas de benzeno. Ou seja, se a gente olhasse para uma pequena seção do nosso DNA, ou do DNA de qualquer criatura, nós veríamos a mesma nuvem eletrônica que ocorre sobre uma molécula de benzeno? Uma boa pergunta, né? Bem, o comportamento quântico de moléculas complexas, como uma seção do DNA, pode ser entendido de forma semelhante, muito embora o sistema seja extremamente mais complexo devido ao grande número de átomos e tipos de interações entre esses, que estão envolvidas no processo de formação de uma molécula de DNA, ou de uma pequena seção de uma molécula de DNA. Além dos componentes normais do DNA, ou seja, as bases nitrogenadas, ou seja, que são elas a adenina, a timina, a guanina e a citosina, que são 4 bases nitrogenadas, que compõem o DNA, que formam pontes de hidrogênio entre si. Há a presença de grupos fosfato de açúcar do tipo ribose, formando uma estrutura ao longo das bases, ou seja, ao redor das bases nitrogenadas, além daquela escada espiralada, formada aqui no centro, aqui, por os degraus são formados por pontes de hidrogênio. Ao redor, esses grupos fosfatos, açúcar e uma série de outros componentes, eles formam uma estrutura que protegem a ação de qualquer agente para acessar a molécula de DNA. Nesse sentido, a complexidade aumenta
drasticamente, drasticamente. Então, se a gente for buscar aí na internet algumas figuras que envolvem essas ligações ou essas pontes de hidrogênio, elas são formadas entre hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Isso é o que tem no meio, nos degrauzinhos da escada do DNA, né, formado por cada uma das bases nitrogenadas em relação à sua parceira. Então, notemos que a estabilidade do DNA é mantida pela deslocalização dos elétrons, que ocorre não só nas pontes de hidrogênio, mas ao longo de toda a estrutura que a mantém estável. Então, não são somente os elétrons que participam das pontes aí, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Não, é uma nuvem que permeia toda a molécula e esses elétrons eles ficam circulando de um lado para o outro e isso é que gera estabilidade. Estabilidade em função de quê? Estabilidade em função de forças interatômicas, que geralmente o pessoal chama de forças de Van der Waals, que são forças fracas, relativamente fracas. Mas quando você tem a deslocalização dos elétrons de um átomo em relação a um outro, isso gera como se fosse uma espécie de desbalanceamento de cargas. E isso faz com que um lado atraia o outro mais fortemente. E é isso que promove a estabilidade da molécula do DNA e ela não se deteriora com tanta facilidade. Isso ao nível químico, ao nível atômico molecular. Tá? Então, a distribuição de uma nuvem eletrônica em ambas as faces da dupla hélice, portanto, trata-se de um sistema altamente dinâmico, interconectado, onde todos os elétrons e núcleos atômicos estão formando uma rede altamente complexa de interações, envolvendo superposição, deslocalização e ressonância. Interessante. Sendo a estrutura do DNA todo esse complexo, é possível gerar alguma compreensão de como o DNA aparentemente funciona em escala atômica e molecular, na geração de proteínas, reações de reparos em sua estrutura e mutações induzidas por radiação, sendo todas essas governadas por leis quânticas. Ou seja, embora a gente não esteja enxergando, todos esses processos estão ocorrendo agora nas nossas células, em cada uma delas. Em cada uma delas. E por incrível que pareça, né, a produção de proteínas, ela ocorre justamente porque esse tipo de interação se dá no interior das nossas células. Se fossem ligações diretas, rígidas, nós não teríamos a possibilidade de transcrever através do RNA que vem e uma proteína abre a molécula do DNA, o RNA ele vai se ligando às bases nitrogenadas de determinado tipo de proteína, e aí o que acontece? Ali no meio vem uma outra proteína e simplesmente constrói uma cadeia de um outro tipo de RNA. Você tem o RNA mensageiro, RNA transportador, né, que pega essa codificação e leva para uma outra enzima
para uma outra enzima ou para alguma região dentro do interior da célula, do núcleo celular, e ali esse RNA ele é transcrito sob a forma de uma proteína que vai ser utilizada com alguma função dentro do nosso organismo. Aí alguém pode olhar para isso e falar, puxa, isso parece uma fábrica. Parece uma fábrica. Parece uma nanofábrica. E nós temos um vídeo aqui no nosso canal em que nós tratamos, pelo menos superficialmente, de nanotecnologia. E nanotecnologia muito antes até de o ser humano existir como tal. Ou nos primórdios da vida existente aqui no nosso planetinha azul. Mas nós estamos aqui somente conjecturando e levantando hipóteses, nada de certezas, nada de verdades, só hipóteses, tá bom? No caso, quando falamos de DNA, foram referidos 3 comportamentos ao nível quântico. Além disso, como a cromatina está toda no núcleo celular, isso implica em dizer que, além das interações localizadas, há também alguma interação entre os diferentes cromossomos, entre as diferentes moléculas cromossômicas? Há interação entre elas? Há várias interações entre elas e algumas até a longa distância. Nós vamos ver isso agora. Como já foi referido, a deslocalização, a superposição e a ressonância atuam ao longo de toda a estrutura de cada macromolécula do DNA. Há também interações quânticas e físicas mais amplas entre diferentes regiões do DNA, incluindo diferentes cromossomos, ou entre diferentes macromoléculas do DNA, ao se considerar o contexto do núcleo celular, o que leva a escalas extremas o número e a forma como essa interação pode ocorrer. Ou seja, além de ocorrer um processo dentro da própria molécula, ocorre processos fora da molécula e processos de interações entre um cromossomo e outro. E esse cromossomo ele pode não estar pertinho, ele pode estar relativamente longe dessa primeira molécula. E ele vai simplesmente se dobrar, interagir com aquele cromossomo e voltar para a sua posição anterior. Isso demonstra o que para a gente em termos de interação? Primeiro, obviamente, que elas são deslocalizadas. Segundo, como é que esse cromossomo daqui sabe que ele tem que estender uma parte dele para longe, para determinado cromossomo, para que uma parte desse cromossomo aqui seja transcrita para aquele de lá? Como é que ele sabe isso? Tem um cérebro dentro de cada molécula de DNA? Então vamos entender uma coisa. A compactação e organização do núcleo celular não se trata de algo aleatório ou bagunçado, mas seguem níveis estruturais e cada cromossomo
ocupa exatamente um território cromossômico, muito embora algumas regiões de cromossomos diferentes possam interagir fisicamente, através de interações que eles chamam de transiente, ou seja, interações passageiras, que são estabilizadas por proteínas de ligação ao DNA, como os fatores de transição ou por complexo de remodelação da cromatina. Ou seja, o cromossomo ele tem uma capacidade de se remodelar e através desses cruzamentos de regiões, eles têm a capacidade de se autorreparar. Autorreparo. Olha o que está sendo dito aqui. Aliás, além disso, íons metálicos e moléculas de água que estão dentro do ambiente do núcleo celular podem atuar como mediadores indiretos dessas interações. Porque uma molécula de água, ela é polarizada. Ou seja, o oxigênio, por ser um elemento eletronegativo, ele atrai mais para si os elétrons da interação com os hidrogênios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os hidrogênios ficam mais positivos ou com um desbalanceamento mais positivo e o oxigênio com um desbalanceamento mais negativo, porque ele tem mais cargas negativas provenientes dos elétrons. Por isso que a água, a temperatura ambiente, ela é líquida, devido ao grande número de pontes de hidrogênio que as moléculas de água fazem. E isso é uma forma de agir, de ação dentro do próprio núcleo celular, como uma espécie de catalisador de reações. Tá? Além de íons, propriamente, ou seja, alguma molécula que perdeu um elemento químico, perdeu elétrons, um átomo que perdeu elétrons, ou ganhou elétrons, então ele se torna carregado positivamente se ele perdeu e negativamente se ele ganhou elétrons. Tá? E aí ele também passa a ser uma fonte catalisadora de reações. Tá? Ou seja, mesmo em ambientes de macroescala, como o núcleo celular, são altamente dependentes dos princípios quânticos que atuam ao nível das interações atômicas e moleculares ao longo de cada cromossomo, seja por causa do tipo de ligação envolvida, seja por causa do tipo de forças atuantes. E aqui entram as forças de Van der Waals, que são essas flutuações momentâneas e mesmo as próprias pontes de hidrogênio, que ocorrem não somente entre as bases do mesmo cromossomo, mas também entre as diferentes moléculas do DNA, proteínas e outras estruturas celulares. Como vocês veem, a coisa é um pouco mais complexa do que algumas pessoas podem imaginar. Então, nesse sentido, também o emaranhamento quântico deve ser considerado, pois há hipótese de que esse tipo de correlação quântica possa influenciar processos biológicos como a comunicação entre moléculas do DNA e a eficiência de reparos a serem produzidos. O que é emaranhamento quântico mesmo? Emaranhamento quântico é quando duas moléculas ou dois elétrons ou dois átomos foram colocados em proximidade um com o outro. Então, um deles vai para uma determinada região
de um determinado cromossomo lá na frente. E aí aqui, esse que ficou aqui, ele sofre algum dano, e esse dano sofrido, ele é transmitido para aquela molécula onde aquele átomo que está emaranhado com esse daqui foi. E aí ocorre o quê? Uma mensagem para o sistema de reparos do DNA e, de repente, está ali uma proteína que vai fazer o reparo naquela molécula ou naquela região que sofreu algum tipo de dano. Isso é o quê? Isso é o quê? Parem, pensem e analisem. Bom, o emaranhamento, né, vamos rever isso aí. O emaranhamento ocorre quando grupos de partículas ou ondas são geradas ou interagem de tal maneira que o estado quântico de cada partícula ou onda não pode ser descrito independentemente, pois depende do conjunto. Por isso que uma sabe o que acontece com a outra. Uma sabe o que acontece com a outra. Não estamos aqui num processo de ressonância. A ressonância não significa o trânsito livre de elétrons ao longo de toda a estrutura do DNA e, eventualmente, não pode ocorrer o cruzamento ou a interação física entre moléculas. O sistema, ele é mais inteligente do que parece. Ele é mais complexo em termos de resolução de problemas do que parece. E tanto o entrelaçamento como a deslocação ou deslocamento, como a ressonância, tudo isso que a gente já falou até agora, tudo isso tem a ver com esse tipo de comunicação. E o emaranhamento quântico está diretamente ligado a esse tipo de processo. Bom, assim, há evidências de que o DNA do núcleo celular interage na forma de loops e domínios que facilitam interações de longa distância, mesmo entre cromossomos diferentes. E ainda que regiões específicas de cromossomos diferentes podem interagir em áreas de transição ativa, onde vários genes de diferentes cromossomos são regulados conjuntamente devido à sua proximidade espacial. É como se vários cromossomos se alinhassem próximos e existe uma regulação entre eles. Vocês conseguem perceber a complexidade disso que foi produzido no interior das nossas células? Café? Então, obviamente que essas regulações, elas não ocorrem somente de forma natural entre os diferentes cromossomos, entre as diferentes regiões da mesma molécula de DNA. Nós temos algumas técnicas, né, que uma delas é o CRISPR, que para edição de regiões da molécula do DNA, tá? Mas como é que se faz a análise disso tudo aí? Existe uma técnica chamada HIC, de análise genômica e epigenômica, que permite capturar
a configuração da cromatina, ou seja, do conjunto de todos os cromossomos, e avaliar não somente os pontos de interação entre diferentes genes dos cromossomos, mas mapear uma rede de interações físicas entre regiões aparentemente distantes. Então, essa técnica de análise genômica permite mapear se houve alguma edição, de onde que essa edição pode ter vindo. Tá? Então, é possível, utilizando essa técnica, fazer todo esse mapeamento. Tá? É uma técnica que é bastante complexa, pelo que eu andei lendo, e por isso eu não introduzi nada sobre essa técnica aqui. Tá? Eu não introduzi. Eu baixei material para poder depois me inteirar mais profundamente dessa técnica, mas eu não baixei ela aqui. Não baixei ela aqui como forma de esclarecimento do que se trata. Mas é algo que mapeia toda a cromatina. Toda a cromatina. Os nossos 23, 26 pares de cromossomos. Tá? Mapeia tudo. É uma ferramenta interessantíssima. De uma maneira geral, o comportamento quântico, embora seja mais relevante nas interações locais, no caso entre bases e proteínas e o próprio DNA, ele é a base para todas as interações do núcleo celular, que dependem de uma rede complexa de interações físico-químicas, que se apoia nos princípios da mecânica quântica. Lembre-se lá, emaranhamento, ressonância, deslocação, blá, 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 é isso aí. Tá? Então, isso tudo tem a ver com mecânica quântica. Ou seja, os efeitos de superposição e ou emaranhamento influenciam na estabilidade, na dinâmica e na funcionalidade do DNA e do núcleo celular, mesmo que não percebamos esses efeitos diretamente. Complexo? Acalma. Acalma o teu coração, porque o negócio é mais complicado ainda. E eu sei que você vai ter que rever esse pedaço do vídeo várias vezes para poder entender. Várias vezes. E se eu não postar esse texto, esse artigo nos grupos ou deixar ele disponível, ninguém ou poucas pessoas vão entender daquilo que eu estou falando. A menos, obviamente, que você tenha uma dedicação um pouco maior, né, em buscar conhecer, buscar saber, buscar compreender, buscar entender cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui. E isso não é balela, é mais complexo em termos não só de mecânica quântica, mas de RC, do que eu estou expondo abertamente aqui. Vamos a mais uma pequenina pergunta. Então, no caso, tanto as regiões metiladas com adição de um radical CH3 do DNA, como as regiões não metiladas e potencialmente produtoras de proteínas, ligam tanto a genética como a epigenética ao estudo profundo das interações quânticas entre funções e disfunções promovidas no DNA. Então, tanto a genética como a epigenética
como todos essas coisinhas que a gente já falou até agora aí, o emaranhamento, o deslocamento das ligações, a ressonância, tudo isso tem a ver com as funções e disfunções promovidas no DNA? Tem, tem. Aí, a IA interativa me disse o seguinte: o estudo da genética e da epigenética com relação aos processos de metilação do DNA está profundamente ligado às interações quânticas, pois esses fenômenos dependem das propriedades químicas e físicas inerentes ou subjacentes dos átomos e moléculas que constituem o DNA. Já voltamos. A metilação do DNA é um processo epigenético que adiciona um grupamento metil, ou seja, um CH3, com uma ligação do carbono ainda insatisfeita, a bases específicas do DNA, geralmente a citosina, que afeta a expressão gênica, sem alterar a sequência de nucleotídeos, ou seja, afeta a produção de proteínas, que eventualmente essa região poderia produzir. Porém, não afeta a genética em si, porque não modificou a base continua a mesma. Essa região que ela sofre, ou essas regiões que sofrem metilação na citosina, elas ficam como que bloqueadas, não permitindo que uma enzima chegue e faça a abertura do DNA naquela região, a leitura da cadeia do DNA naquele gene e produza aquela proteína que seria transcrita a partir daquele gene. A metilação não permite que isso seja feito. Por quê? Porque esse CH3 ele forma blocos tão volumosos ao redor da citosina que a proteína não consegue mais chegar. Ela não consegue mais ter acesso à molécula de DNA. Então, o DNA continua o mesmo. É a mesma coisa, não houve mutação nenhuma. Mas, em termos de expressão de proteínas, de produção de proteína, essa região já não vai mais produzir aquele tipo de proteína. Então, ocorre um déficit daquela proteína dentro do organismo. E o que pode produzir, o que pode gerar isso aí? O que isso pode gerar? Analisem. Pode produzir problemas na visão, problemas na pele, problemas mentais, problemas nos neurônios, problemas no fígado, problemas no pâncreas, problemas nos rins, problema. Câncer, uma série de síndromes estão associados a esse tipo de ação de radicaizinhos CH3. Só de radicaizinhos CH3? Não. Tem outro tipo de molécula que também afeta a citosina. Outro tipo de molécula, mas nós vamos falar isso mais para frente. Tá? Então, a ligação do grupo metil à citosina envolve mudanças na densidade eletrônica da base nitrogenada a ser metilada, com redistribuição dos elétrons nos orbitais moleculares. Ocorre um desbalanceamento na distribuição dos elétrons e um hidrogênio da citosina é trocado pelo grupo metil.
Então, a citosina ela se desbalanceia pela proximidade daquele grupo metil. Um hidrogênio ele é retirado da citosina e o grupo metil, CH3, se liga diretamente à citosina, provocando uma aglomeração ali que não permite que proteínas acessem essa região do DNA para fazer a leitura desse gene e produzir algum tipo de proteína necessário nas nossas células. Bom, conforme mencionado, a metilação altera a conformação do DNA e pode afetar a interação com proteínas reguladoras, fatores de transcrição e a própria compactação da cromatina, sendo que essas alterações dependem das interações intermoleculares promovidas por forças de Van der Waals, ou seja, aquelas ligações, aquelas flutuações momentâneas, e também das ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas entre os componentes, todas essas descritas pela mecânica quântica. Então, a complexidade ela chega em níveis bastante elevados. E em chegando a níveis bastante elevados, nós temos que nos esforçar para tentar compreender esse processo e gerar algum nível de compreensão do que ocorre com os nossos corpos à medida em que envelhecemos ou sofremos algum tipo de problema de saúde. Na realidade, é um problema de saúde atômico, molecular, celular. Continuando, já as regiões que não sofreram metilação estão associadas aos genes ativos que podem ser transcritos em RNA, que, por sua vez, são traduzidos em proteínas. Também, essas regiões envolvem todos os processos quânticos mencionados e os fatores responsáveis pela transcrição se ligam a essas regiões através de ajustes precisos entre os orbitais moleculares, a conformação do DNA e das proteínas. Ou seja, você tem uma região, um gene, quando essa região vai ser transcrita em RNA mensageiro, transportador, a forma como a gente entende isso aí é só dando uma lida na parte de biologia celular, está ligada a esses processos aí. Ou seja, a transcrição se liga ao ajuste entre os orbitais atômicos e moleculares, a conformação do DNA e das próprias proteínas. Isso tudo tem que estar perfeitamente ajustado, senão não dá nada, senão não sai. E a existência de CH3, ou seja, de metilação, também afeta esse tipo de, ou seja, afeta totalmente esse tipo de leitura da molécula de DNA, do gene, que deveria ser transcrito e não consegue ser transcrito em função desse empecilho químico. Tá? Portanto, tanto a relação entre genética, a sequência do DNA, e epigenética, regulação da expressão gênica, são sustentadas por interações moleculares
e quânticas. Nesse sentido, alterações na metilação do DNA podem levar a expressões anormais de genes, ocasionando alguns tipos de doença, inclusive o câncer. Ou seja, podem promover mudanças em estados eletrônicos e interações ao nível quântico que podem ser visualizadas como degenerativas, no sentido de produzir doenças. Além do grupo metila, o CH3, também o grupo acetila, que é COCH3, vou repetir, COCH3, pode se ligar à citosina, mas nesse caso o processo é conhecido como acetilação. A metila é metilação, o acetila, acetilação, que no caso torna o acesso à região do DNA muito mais difícil ainda ou praticamente impossível. As mutações de regulação da expressão gênica, ou seja, epigenéticas, podem surgir em função de erros no reparo do DNA ou devido à exposição a radicais livres que têm a capacidade de induzir danos ao DNA ou de serem neutralizadas. É altamente dependente das propriedades quânticas de seus orbitais atômicos. Isso significa que disfunções do DNA e na regulação epigenética, tais como hipermetilação ou hiperacetilação de genes supressores tumorais ou outros do gênero, que estão diretamente ligados à bioquímica quântica do DNA, podem induzir uma série de doenças. Então, nós estamos nos referindo somente aqui a ligações aleatórias ao longo de uma cadeia de DNA, mas a locais específicos, genes que poderiam suprimir ou gerar supressores tumorais. E não conseguem mais, por quê? Porque aquela região não consegue mais ser lida. Ela não consegue mais ser acessada. Por quê? Porque houve um radical metila ou houve radicais acetila que se ligaram àquela região e aquilo se tornou um bloco inacessível. Inacessível. Então, compreender essas interações pode ajudar a desenvolver terapias específicas, como, por exemplo, utilizar o CRISPR, que é chamado de CRISPR-Cas9, que editam o DNA e os inibidores de enzimas de metilação, como os utilizados em terapias específicas contra alguns tipos de câncer. Então, o CRISPR, ele pode ser utilizado para, vamos dizer assim, desmetilar, desacetilar regiões que trabalhavam com supressão de tumores. Essa região estando desimpedida, ela pode ser lida, transcrita e se produzir proteínas de supressores tumorais. E aí é que essas tecnologia ela é importante para o ser humano no combate a doenças como câncer, como Parkinson, Alzheimer e várias outras doenças, vários outros problemas causados pelo próprio organismo da pessoa. Bom, desta forma, de uma maneira geral, as interações quânticas oferecem uma base fundamental para compreender tanto a genética quanto a epigenética.
incluindo processos de metilação e acetilação, que influem na expressão gênica, ou seja, na produção de proteínas. A interação desses conceitos, talvez no futuro, abram novas portas para avanços nas biociências como biologia molecular, medicina personalizada, biotecnologia, utilização de nanobots, e o que mais a nossa capacidade de imaginação permitir. E, obviamente, perceber que é possível de ser utilizado, né? Pessoal, estou aqui com 50 minutos já desse vídeo. Eu vou interromper esse vídeo. Essa é a parte 2 e, posteriormente, eu gravarei a parte 3 desse vídeo, tá? Então, se você gostou do primeiro vídeo, gostou do segundo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que possa gostar também do assunto, deixa alguma pergunta para a gente aí nos comentários ou encaminha a pergunta para a gente pelo adilsonresponde1@gmail.com. Então nós voltamos no terceiro episódio da série Postulados Quânticos e suas derivações dentro da revelação cósmica. Até mais, pessoal!